Nessa aula eu vou te ensinar a criar um tecido realista para poder utilizar e luminárias de uma forma muito prática e eficiente. Para a gente poder começar, eu preparei uma ceninha aqui, essa cena utilizando alguns blocos do Arc Design, e eu configurei essa imagem retirando apenas a configuração do tecido da luminária. E eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte a gente vai criar realmente o material do tecido com todos os passos e depois a gente vai adicionar uma luz do V-Ray para poder iluminar essa cena. Então assiste a aula até o fim para você poder saber exatamente que tipo de luz a gente deve usar para esse objeto para poder iluminar corretamente. Então vamos lá, vamos começar com as configurações do nosso material. Eu vou utilizar o conta-gotas aqui no SketchUp para selecionar esse objeto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o preview para poder visualizar o tecido aqui no V-Ray. Aqui no V-Ray é bem legal porque eu tenho essa pré-visualização e já mostro o objeto como um tecido mesmo, e assim a gente consegue ver já as configurações como é que vai ficando. Mas eu vou deixar também meu render aqui em tempo real para você poder acompanhar o passo a passo. Aqui a gente já tem a visualização da textura. Mas a partir do V-Ray 5, a gente consegue criar o tecido de forma muito mais realista utilizando uma nova opção chamada Sheen. Se essa opção não estiver aparecendo para você, clique nesse ícone para poder habilitar as opções avançadas. Quando eu desligo, você percebe que eu não tenho mais a opção Sheen. Quando eu habilito, ele volta a aparecer. E como é que funciona essa opção para poder criar o tecido? Na verdade, na renderização, a maioria dos tecidos ele não tem reflexo mesmo. A gente não vai usar o layer reflexo, só em alguns casos. Mas para um tecido de forma geral, normalmente o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai adicionar uma cor mais escura aqui no Diffuse e colocar uma cor mais clara no Sheen, para dar esse contraste, o que vai criar aquela sensação de reflexo no tecido. Eu vou desabilitar temporariamente a textura que já está aplicada aqui. Vou selecionar a cor do Diffuse e vou deixar ele em preto absoluto. E agora eu vou selecionar o Sheen e vou deixar ele em branco absoluto. E olha só como é que a gente vai visualizar o nosso tecido. Então dá aquela sensação de que o material tem um reflexo. E essa passagem suave das áreas brilhantes para as áreas não brilhantes, esse gradiente que a gente vê sobre o material, é muito importante para poder criar o efeito do tecido e dar essa suavidade no material. Então agora a gente vai habilitar novamente a textura. E como você vai perceber, essa textura que está aqui, se eu utilizar ela simplesmente com a cor branca, eu não vou ter o material da forma correta, porque eu não tenho uma textura aqui também. Então eu preciso fazer uma cópia dessa textura aqui para o Sheen. Se eu copiar a textura simplesmente para cá, e a gente pode fazer isso, olha, clicar e arrastar a textura até aqui e colar, o que é que vai acontecer? O meu material vai simplesmente parecer a mesma coisa, ele vai estar com a mesma coloração. Para que a gente possa deixar essa textura aqui mais escura, a gente vai clicar com o botão direito do mouse nesse slot, selecionar Wrap In. Em seguida, vamos selecionar o Color Correction. Color Correction ele serve para você poder modificar a sua textura aqui dentro do próprio V-Ray. Você pode mudar a cor, você pode retirar a saturação, você pode dar mais brilho, mais contraste. Geralmente a gente não vai utilizar essa função para poder modificar completamente uma textura. Como por exemplo, se eu pegasse uma textura de tijolos e eu quisesse fazer um tijolo vermelho ou um tijolo amarelo ou verde, modificar realmente a cor desse material não é aconselhável, porque esse Color Correction ele vai gerar mais cálculo para o V-Ray, ele vai consumir mais memória. Quando ele faz isso, ele deixa o seu arquivo mais pesado na hora de renderizar. Então, para que isso não aconteça, a gente vai trabalhar com ele apenas em alguns materiais mais específicos, como por exemplo aqui o tecido. E para deixar o nosso arquivo mais leve, a gente vai utilizar em Lightness Mode uma opção chamada Gain, Gamma e Lift. Com essa opção eu vou apenas alterar a gama da cor do meu material, ou seja, vou reduzir um pouco essa tonalidade. A gente vai selecionar o gama e vai colocar 0.8. 0.8 já é o suficiente para a gente poder escurecer mais esse tecido. Voltando aqui nas configurações, a gente já percebe agora que eu tenho um tecido mais escuro e no Sheen eu adicionei simplesmente a textura com a cor original, então ela ficou mais clara. E eu tenho agora esse contraste de claro e escuro.
Logo abaixo no Sheen, você vai ver que existe uma opção chamada Sheen Glossiness. Essa opção aqui ela serve para você poder controlar essa suavização. Um valor menor significa que eu vou deixar essa suavização mais espalhada. Observe, vou desabilitar novamente as texturas e observando aqui em preto e branco, dá para ver agora que a gente tem uma tonalidade mais cinza, né? Mais homogênea. Se eu deixar esse valor aqui embaixo em Glossiness bem mais próximo do 1, você vai perceber que o tecido passa a ficar mais concentrado. Então depende muito do tipo de tecido que a gente quer representar. Um tecido como esse de algodão, normalmente a gente vai colocar um valor entre 0,7 e 0,8 para poder não deixar ele tão espalhado, mas também não tão concentrado como seria, por exemplo, um tecido de seda. Eu vou habilitar as texturas novamente e a gente vai ter o efeito aqui do material já configurado. Agora que a gente já tem essa propriedade, eu vou até o Bump e vou selecionar Normal Map para adicionar uma textura de relevo ao meu material. Vou até Bitmap. Como eu tenho aqui na minha pasta as texturas, eu vou selecionar essa textura normal e vou clicar em abrir. Também vou selecionar Filter Type como No Filter para deixar a minha textura mais nítida. Vamos voltar uma vez. Vou selecionar o Region Render somente sobre esse material para poder concentrar a renderização sobre ele e a gente vai observar se a textura está muito intensa ou se ela está meio fraquinha ainda. Então posso vir aqui no Normal Map e reduzir o valor. Vou colocar 0,5 para a gente poder ter uma textura mais suavizada. Sempre recomendo que você trabalhe nos seus materiais de forma mais sutil. Não carregue muito na intensidade dos materiais. Então olha, 0,5 já vai resolver aqui a visualização. Vou desabilitar esse Region Render para ele renderizar toda a minha cena. E agora a gente já tem o nosso material configurado da forma certa. Vou salvar meu arquivo para não perder nada. E agora a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é justamente a iluminação para poder criar o efeito de translucidez aqui do meu tecido. No momento eu tenho apenas a configuração do tecido, eu ainda não tenho essa translucidez para a luz passar sobre o objeto. E de forma intuitiva a gente pode até imaginar que para poder criar a transparência do meu material, eu precisaria usar a refração, aumentando aqui o valor dele para deixar o meu material um pouco mais transparente. Mas não é essa a ideia, a gente consegue fazer isso de uma outra maneira. Mas primeiro eu preciso adicionar a luz correta aqui no V-Ray para poder alcançar o resultado que eu preciso para essa visualização. E por falar em iluminação, a iluminação é uma parte extremamente importante para você poder conseguir visualizar os materiais de forma correta. É por isso que eu gostaria de fazer um convite para participar de um evento gratuito. Na verdade, é uma semana de aulas gratuitas que vão acontecer de 11 a 17 de novembro, num evento chamado Semana do Render Fotorrealista. E para participar é super simples, basta você escanear o QR Code que aparece aqui na tela ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Participa, vai ser bem legal porque você vai ter uma visão mais ampla de todos os processos de renderização. A gente vai criar uma cena do zero, a gente vai trabalhar em todas as etapas da iluminação, criação de materiais e o render final. Então, clica aí no link, coloca seu e-mail para poder receber as notificações quando as aulas forem ao ar. Agora vamos voltar aqui para o SketchUp, vou dar um stop nessa cena. E a gente vai adicionar a luz para poder criar o efeito de iluminação aqui da luminária. Primeiro, a gente deve observar que essa luz que a gente quer criar é uma luz que ela precisa se espalhar para todos os lados. E a luz que faz isso dentro do V-Ray é a opção chamada Sphere Light. Sphere Light ele cria uma esfera de luz que vai iluminar para todas as direções. Então vou selecionar essa opção, vou até o meu objeto, posso selecionar nesse objeto aqui, olha, e vou arrastar esse ícone, né, que representa a luz aqui no V-Ray. Posso dar um clique, ele vai criar esse objeto e depois a gente pode redimensionar ele tranquilamente. Olha, eu vou usar a escala para redimensionar ele um pouco mais e eu recomendo que você faça o seguinte: habilite a opção de transparência aqui nos estilos do SketchUp para você poder ver exatamente onde a sua luz está. Eu vou movimentar ela mais para baixo assim e vou aumentar ela suficiente para que ela não fique dentro desse objeto, ok? Vamos voltar na visualização.
Nesse momento a luz ela já está funcionando, eu vou clicar aqui no render em tempo real e a gente vai ver a luz aqui renderizando, mas eu ainda não tenho intensidade suficiente para poder iluminar na minha cena, e também essa luz ela vem com um parâmetro padrão. Vamos selecionar nas configurações de luzes do V-Ray a nossa luz Sphere Light, que é essa luz aqui, olha. Aqui no V-Ray a gente utiliza esse ícone para poder adicionar o objeto na cena, que vai representar a luz. Quando eu seleciono as configurações dele, aqui eu vou ter todos os parâmetros que eu posso utilizar para poder modificar essa luz. O primeiro parâmetro se refere à cor da luminária, mas nesse momento a gente não está nem vendo, né, a cor aqui. O que a gente pode fazer é desabilitar todas as luzes na cena para poder visualizar apenas essa luz que a gente está trabalhando. Esse aqui é um método muito legal para que você saiba exatamente como é que a luz vai funcionar dentro da sua cena. Durante as aulas que a gente vai fazer na semana do render fotorrealista, eu vou falar mais sobre a hierarquia das luzes, como é que a gente trabalha com essa diferenciação de luzes. Mas aqui a gente vai entender dessa maneira. Eu vou selecionar Sphere Light e você vai perceber que existem dois parâmetros aqui embaixo que estão interligados. O parâmetro de unidade, que se refere a qual unidade de iluminação a gente vai trabalhar na cena, e também a intensidade da luz. Se a gente utilizar a unidade padrão, que ele vem já especificado aqui, essa unidade ela vai modificar a iluminação de acordo com o tamanho do meu objeto. Eu vou selecionar esse tamanho aqui e vou colocar ele como 4.6 para poder ter um tamanho mais exato aqui do objeto e salvar esse tamanho. E agora eu vou aumentar o tamanho da luz. Olha, eu vou colocar ele com 10, por exemplo. Olha só, perceba que aumentando o tamanho dessa esfera, essa esfera está crescendo ali, aqui é o tamanho da esfera, eu já consigo ter mais iluminação na minha cena. Vou aumentar um pouco mais, vou colocar o valor de 50 agora, olha, vai ficar bem grande, olha, maior do que a minha luminária ali. E olha só, isso aqui é o raio desse objeto, então ele cresceu bastante, agora está fora aqui da visualização. E você percebe que cada vez que eu aumento mais ela, mais iluminação ela vai ter. Se eu fizer o contrário, se eu colocar um tamanho muito pequeno, você vai ver que a gente tem pouca iluminação aqui. Isso acontece porque a gente está trabalhando com o modo escalar. Eu vou voltar no tamanho original, que é de 4.6, que a gente tinha definido antes, e agora você vai perceber a diferença. Eu vou escolher nas unidades a opção Radiant Power, que se refere à potência da minha luz. Vou escolher essa opção em watts e olha só o que aconteceu. Mesmo eu tendo uma esfera ainda pequena, essa luz já começou a iluminar mais aqui o meu projeto. A iluminação já está aparecendo aqui, porém a luz ela não está passando no tecido. A gente vai voltar nas configurações do material, vai selecionar o nosso material de tecido e agora que vem a grande diferença aqui no V-Ray 6. Para que a gente crie esse material da forma certa, primeiro a gente vai aqui na refração e dentro da refração a gente vai marcar essa opção aqui, olha. A opção Thin Walled significa que eu vou criar um material que na verdade ele não tem espessura, mas a gente vai simular essa espessura no V-Ray. Eu vou marcar essa opção, não vai acontecer absolutamente nada aqui visualmente, tá? Você não vai ver nesse momento. Mas a transformação acontece quando a gente utiliza essa opção aqui de translucidez. Na translucidez eu vou escolher o modo SSS. Esse SSS é de Subsurface Scattering, que significa que o meu material a partir de agora vai ter a luz entrando dentro do material e rebatendo. Nesse caso que eu quero criar um material translúcido, quero que a luz ultrapasse o material, mas não ultrapasse completamente, deixando ele transparente, tá certo? Então a gente vai reduzir essa opção chamada Amount e a gente vai controlando ela até a gente conseguir alcançar o nível de iluminação que a gente quer. Quanto menor o valor, menos translucidez a gente vai ter. E a gente percebe como a nossa luz aqui ela está bem intensa, né? Eu posso voltar lá nas configurações da luz e reduzir o valor de intensidade. Vamos colocar o valor 10 para a gente testar. E a gente vai vendo aqui como é que a luz se comporta sobre o meu material. Nessa cena, a cor da minha luz ela está neutra, mas eu quero que ela fique um pouco mais quente. Para a gente fazer isso, eu vou até Color
e vou alterar o parâmetro de temperatura em Kelvin. Quanto menor o valor, mais quente vai ser a minha luz. Eu vou colocar o valor de 2700 e apertar Enter. E olha só como é que a luz ela vai ficar bem mais amarelada agora. E a gente tem um efeito bem legal, olha. Aqui eu tenho um gradiente dessa iluminação, porque aquele efeito de translucidez ele está deixando apenas passar uma parte da luz. Nesse momento eu estou apenas com uma fonte de luz, então a luz está bem mais concentrada ali. A gente vai habilitar as outras luzes na cena para a gente ver o resultado agora completo da iluminação. Eu vou dar um stop nessa cena e vou renderizar ela completa para a gente ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado da configuração desse material com translucidez e com a iluminação correta utilizando o Ray para o SketchUp. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Também deixa seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Forte abraço e valeu!